Olá minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a segunda parte das impressões de leitura de It, a Coisa. Olha, tô vencendo a coisa, hein? Se você quer saber um pouquinho mais sobre essa segunda parte da leitura, fica aí que já já eu te conto. Então, gente, a semana passada eu lancei aqui no canal o vídeo inaugural da primeira parte das impressões de leitura de It, a Coisa. E hoje eu tô aqui para falar com vocês, gravando a segunda parte, pra gente continuar compartilhando essa impressão de leitura. E olha, já tô terminando lá, já comecei a quarta parte, tô quase terminando a quarta parte, tô pertinho do final do livro, e eu decidi que necessariamente eu preciso começar esse vídeo falando uma coisa. Stephen King conseguiu me surpreender com um ponto específico da sua genialidade. Como eu falei pra vocês, se vocês derem uma olhada aqui no canal, no vídeo anterior da primeira parte, eu falei que o livro, na verdade, é dividido em 5 partes e cada parte com um número X de capítulos. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte, e a segunda parte é a maior. Eu acho que esse vídeo possivelmente vai ficar até um pouco longo. Mas a segunda parte, por ela ser a maior, me fez entender uma coisa no livro, uma coisa específica, um ponto fortíssimo da escrita do Stephen King. Eu fiquei um pouco preocupado porque desde o começo já deu para perceber que o Stephen King ia trabalhar muito com a questão temporal, porque a história das crianças ia ser entre a infância e a fase adulta. Então a todo tempo ele volta, ele vai e volta entre infância e fase adulta. E eu fiquei meio com o pé atrás, eu falei, poxa, tem que saber fazer um negócio bem bacana, tem que saber realmente trabalhar com a temporalidade e não deixar nada a desejar para ser uma história bem contada. E o Stephen King faz isso de uma forma muito surpreendente. É muito interessante a maneira a qual ele conduz a história de um modo geral. É muito interessante. Ele não deixa nenhum, sabe assim, aquele, como é que eu posso dizer, aquele errinho na narrativa, sempre a junção que ele faz das partes, é tudo muito interessante, é tudo feito de uma forma muito, como é que eu posso dizer, muito caprichosa, muito caprichada, tá? Então vamos para a segunda parte do livro. A segunda parte vai ter um pouco mais de capítulos, eu trouxe uma pesquinha aqui, uma cola, porque realmente é bem extensa, tá? Vai até o capítulo 9, mais o segundo interlúdio, tá bom? Então a segunda parte começa no capítulo 4 e começa com um personagem muito interessante, que é o Ben. O Ben, ele sofre um ataque, quase todos os garotos dali do Barren, todos os garotos do Clube dos Otários, como eles se autodenominam, eles sofrem meio que bullying na escola, né? Alguns por algum motivo específico. O Ben, ele é o gordinho do grupo, então ele sofre muita perseguição por isso. Ele é até chamado de Monte de Feno, né? Até os meninos, os amigos dele chamam de Monte de Feno. E aí o Ben, no capítulo 4, ele sofre uma perseguição de um grupo de garotos, ele tem uma briga bastante violenta, mas nessa fuga, nessa briga, ele conhecendo Barrens, que é o lugar onde os garotos se reúnem, no meio da floresta, um pouco mais afastado do centro da cidade, e ele encontra o Clube dos Otários, e ali naquela perseguição, em circunstâncias bem violentas e com muito sangue, ele consegue se enturmar ali com os garotos. E ali eu acredito que vocês lembram bem desse personagem se vocês tiverem assistido a primeira parte do filme. Ele consegue se enturmar com os garotos e ali ele realmente começa a fazer parte do Clube dos Otários. Ele e o Mike são os últimos dois componentes do grupo. Tá? Então o Ben, ele se junta aos garotos nessa hora. E aí é muito interessante porque a gente tem a visão de quando o Ben, ele encontra o Pennywise pela primeira vez. Se vocês assistirem a primeira parte, vocês vão ver que eu falei lá que a morte do George, a morte do garotinho lá do barquinho de papel, ela não foi o ponto de impulso para poder os meninos irem atrás da coisa, né? Se aventurarem na captura da coisa. Mas o que foi o ponto de impulso foi cada um ter tido a experiência individual com a coisa.
E olha, já tô aqui no capítulo 4. Eu não quero adiantar muita coisa, mas é muito interessante. Quanto mais o livro avança, muito interessante a gente olhar, observar a origem da coisa, né? E como ela se desenvolveu e como ela fez de Derry a sua morada. Isso é muito interessante. Mas enfim, esse é o capítulo 4, a primeira parte com o Ben, tá certo? E aí no capítulo 5, o capítulo 5 se chama Bill Vence o Diabo. Tem muita coisa legal nesse capítulo, porque aqui é onde o Bill vai ter um contato também bem forte com a coisa, né? Para além da morte do George, ela vai ter um contato bem interessante com a coisa, tá? Aqui também vai ter a participação do Ed. O Ed é aquele personagem que tem asma e que a mãe é super protetora, também vocês devem lembrar lá da primeira parte do filme. O Bill vai ter um contato com a coisa a partir de um álbum de fotografias, um antigo álbum de fotografias do George, que é o irmãozinho dele que morreu. Né? Ele vai dar uma olhada no álbum de fotografias, ele vai ver, vai ter um lance meio sobrenatural ali no álbum, e aí é interessante a gente olhar essa parte, porque essa segunda parte vai ser o contato da garotada do Clube dos Otários com a coisa. Né? Então eu acho bem legal, achei bem legal esse capítulo 5 por isso. Tá? Tem também um lance muito interessante, porque quando o George morre, o irmão do Bill, o Bill passa a ser rejeitado. Né? É como se a casa tivesse morrido, e aí é como se os pais dele não tivessem mais lembrando que um filho ainda está vivo. Né? Não só nessa narrativa, mas em várias outras a gente percebe isso, né? A rejeição de a casa esfriando, a família esfriando por causa da morte de um parente e esquecendo que existem outras pessoas ali, né? Um filho a mais ou mais de um filho, mas que pessoas que ainda ficaram. E o Bill passa por isso. O capítulo 6 se chama Um dos Desaparecidos e é a morte de um garoto bem aleatório. Eu não lembro desse garoto na parte 1 do filme, não sei se ele tá na parte 2, eu ainda não assisti, mas é a morte de um garoto, e aí nessa parte é algo muito legal também, porque vai discutir, como eu falei na primeira parte, o Stephen King discute muita coisa interessante durante o livro, mas nesse capítulo 6 ele vai discutir violência doméstica de um enteado por parte de um padrasto, e a mãe, o que é mais assim cruel, né, nisso tudo é que a mãe sabe de tudo, né? Esse lance da mãe saber de tudo também vai tocar numa personagem do Clube dos Otários, que é a Beverly, que é uma das personagens mais difíceis assim da gente. Quando tem cena com a Beverly eu já fico meio assim, porque é algo bem difícil, bem doloroso, são bem dolorosas as cenas com ela. Então, nesse capítulo 6, um garoto pequenininho, 3 ou 4 anos, ele é morto pelo padrasto, e aí o irmão mais velho, ele foge de casa também para não ser morto. E aí ele cai nas garras, ele cai na armadilha da coisa, por estar sozinho, por estar com medo, ele é morto dentro e levado, arrastado para dentro de um canal. E aí o Mike, que é um dos integrantes, que ainda nessa época ainda não faz parte do Clube dos Otários, ele acha os rastros, os vestígios, e é nesse ponto também que o Mike vai ter o primeiro contato com a coisa em forma de um grande pássaro numa reserva meio abandonada, um lugar onde uma fábrica explodiu. Ele vai ter esse contato com a coisa também. Para o Mike, a coisa vai ser um enorme pássaro. Tá? Então, mais uma vez eu reforço esse ponto de que para cada pessoa a coisa é uma coisa diferente. Tá certo? Então, pro Mike vai ser um grande pássaro, tá? O capítulo 7 é um capítulo bem legal mesmo e bem tenso, porque aqui a gente tem esse lance da experiência individual dos meninos com a coisa, mas tem uma hora, e é no capítulo 7, que eles se reúnem para poder compartilhar uns com os outros as suas experiências
com a coisa. Então cada um conta, né? Começando pelo Bill, que é meio que ali o líder do grupo. O Bill começa a contar como foi o primeiro contato dele com o álbum de fotografias, e aí eles ficam um pouco assustados porque eles também tiveram, embora estivessem evitando esse tempo todo, eles também tiveram contato com a coisa. Então ali eles compartilham as histórias deles, isso é bem legal. O capítulo 8 é onde, depois de compartilhar essas histórias, o Bill leva um amigo, que é o Rich, também faz parte do Clube dos Otários. Ele leva o Rich para ver esse álbum de fotografias, o qual ele falou lá quando estava na reunião com os meninos lá no Barren. E aí ele vai e levou o Rich pro antigo quarto do George, e lá o Rich também tem a experiência com um álbum de fotografia, inclusive algo assim que sai do imaterial e consegue atingir algo mais sólido, né? A mão do Bill é atacada, né? É mordida a partir de algo que está dentro do álbum de fotografia. Isso é muito, muito legal da gente perceber, porque a gente percebe que a coisa ela tá meio que onipresente, né? Então, todos eles começam a perceber que eles estão sendo vigiados e que a coisa pode estar em qualquer lugar. No capítulo 9, é um capítulo, como eu falei, é um capítulo que vai conter uma grande parte da narrativa da Beverly, da história da Beverly, e o pai, a gente tem cenas bem fortes com o pai dela, assim, de tentativa desde a agressão até meio que abuso, tentativa de abuso. Então isso é bem forte de ver. Tem gente que evita, eu tive contato com alguns colegas que evitam a leitura de It, a coisa, por causa das cenas com a Beverly, de tanto ouvir falar, né? Ficaram bem famosas essas cenas com ela e realmente são bem fortes, tá? Então tem essa cena. Também tem um contato do Stan com a coisa numa torre de água também. Ele tem um contato com a coisa a partir de crianças mortas, da visão de crianças mortas, mas sempre tendo algo ali do Pennywise, né? Uma coisa que a gente nota é que a coisa, como eu falei, tem muitas formas, mas parece que a forma preferida é o Pennywise, né? O palhaço Pennywise. Então sempre tem um elemento ali laranja, tufos de cabelos laranjas, na visão que os meninos têm da coisa, tá certo? E depois tem o segundo interlúdio. Esse segundo interlúdio, gente, é muito interessante porque é a história do pai do Mike, certo? O Mike ainda, lembrando, o Mike ainda não entrou para o Clube dos Otários, mas a gente já tem contato com a história dele. E o Mike é o único menino negro do grupo, não só do grupo, mas ele é o único menino negro da cidade, assim é falado no livro. E o pai dele também é negro, e o pai dele sofreu assim um racismo, né, nos Estados Unidos de 1930 por aí. Então o pai do Mike sofreu racismo assim de uma forma muito cruel, né? Tentativa de tentaram tocar fogo na casa dele, por diversas vezes mataram animais de estimação, mataram animais que ele criava. Ele fez parte do exército americano, se eu não me engano, e ele incendiaram um bar onde ele estava dentro, ele e outras pessoas negras também. Então, assim, o racismo, o Stephen King trabalha o racismo de uma forma muito abrangente, e que dá pra gente fazer uma discussão muito bacana a partir do livro. E, assim, ele conta essa história pro Mike, e o Mike vai passar a entender um pouco mais de Derry a partir disso. Em uma narrativa, uma história que o pai do Mike conta a ele vai perceber que a coisa estava presente também. Então, é muito legal a gente perceber isso, assim, a temporalidade da coisa em relação à cidade de Derry. E aí, o Mike já havia feito um telefonema para cada um do Clube dos Otários na sua fase adulta. E aí agora, no final do interlúdio dessa segunda parte do livro, eles decidem atender ao chamado, e aí a segunda parte termina, os garotos e a Beverly se encaminhando para Derry novamente. É algo bem empolgante que te faz querer começar logo a outra parte assim de imediato, para você saber como vai ser. A terceira parte também tem coisas assim muito, muito, muito profundas, e
vai ser uma parte também que vocês vão gostar muito aqui. Logo, logo vou estar trazendo a resenha dela. Essa foi a segunda parte de It, a Coisa. Perdão se o vídeo tiver ficado um pouco prolongado, mas realmente essa é a segunda, é a maior parte, a segunda parte é a maior. E daqui a alguns dias eu trago pra vocês a terceira parte então, tá certo? Se você é novo aqui no canal, eu preciso te pedir, se inscreve aqui no canal, deixa o teu joinha, deixa o teu comentário se você já leu o It, deixa as suas impressões de leitura aqui também, tá bom? Se você pretende ler esse ano ou quer fazer um projeto de leitura com o It, deixa aqui pra gente anotado nos comentários. Eu fico muito feliz em saber o que vocês estão lendo, a opinião de vocês também, tá certo? Segue a gente lá nas redes sociais. E é isso, nos vemos na próxima, pessoal. Valeu!